a correção da atividade, e depois que a gente fizer essa correção, aí então a gente vai trabalhar a parte do passivo na outra aula. Eu pedi para vocês me entregar essa atividade aqui na aula anterior. Então, muitos alunos me entregaram, está tudo certo, mas são questões bastantes, vamos dizer assim, bastantes complexas, né? Porque a gente trabalhou na questão do ativo, do que representava o ativo e as mensurações do ativo. Eu entendo essa parte teórica não do ativo, mas talvez dessa mensuração do ativo, que é determinar valor. Nós entendemos assim que não é uma situação muito, vamos dizer assim, muito fácil, né? Então, por isso que eu fiz essas questões, por isso que eu quero abordar algumas, a parte da justificativa dessa questão, né, para que vocês possam entender melhor como um complemento da aula anterior. Então, na aula anterior, eu passei esse questionário e eu vou começar nessa primeira questão aqui. Com base nas normas brasileiras de contabilidade, que são as NBC, redução ao valor recuperável de ativo, analise as afirmativas a seguir. Então, ele citou algumas alternativas, como a primeira, a perda por desvalorização do ativo deve ser reconhecida imediatamente na demonstração do resultado, a menos que o ativo tenha sido reavaliado. Qualquer desvalorização de ativo reavaliado deve ser tratada como diminuição do saldo da reavaliação. O que ele quer dizer aqui com essa questão, né? O que ele está querendo dizer com essa questão da reavaliação ou a desvalorização? A gente até comentou sobre isso na aula passada. Nós já sabemos que o ativo ele representa um bem da empresa. Agora, porém, esse bem, muitas vezes, ele sofre essa desvalorização. Então, é sobre isso que ele está falando aqui. Como ele pediu para você analisar as afirmativas a seguir e marcar as alternativas corretas, que foi o que ele pediu, então, a primeira questão está correta. Por que está correta? Então, logo abaixo aqui, eu justifico essa questão. Essa é uma questão puramente teórica, né, em primeiro lugar, mas a perda do ativo sofre, sim, é uma desvalorização e ela deve ser reconhecida, ou seja, quando esse ativo tem uma desvalorização, tem que, sim, imediatamente, ele tem que ir para as demonstrações contábeis. Por quê? Lembra que eu falei para vocês? De repente, você compra um computador. É um ativo? Sim, é um ativo. E, de repente, esse bem, com o passar do tempo, você paga aí um determinado valor, mas com o passar do tempo, ele perde esse valor, ele vai perder. Então, se ele perde, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer a perda desse valor, né? Ou a desvalorização. É isso que é perda ou desvalorização. Isso acontece muito, por exemplo, com computadores, com máquinas, né? Você compra um computador hoje por 4.000, daqui a um ano ele não vale 2 mais. Isso é uma perda e isso é uma desvalorização, portanto, essa questão número 1 aqui, ela está correta. Depois vem a número 2, as perdas por desvalorização reconhecidas para o ágio por expectativa de rentabilidade futura devem ser revertidas em períodos subsequentes. Bom, gente, primeiro que assim, que não tem conexão essa questão, né? A perda por desvalorização deve ser reconhecida num período futuro? Não. Se tiver a perda por uma desvalorização, ela tem que ser reconhecida, tanto é que a questão anterior falou sobre isso aí, e não existe esse ágio, né, de rentabilidade. Se é uma perda, não é uma rentabilidade. Então, a questão número 2 está errada.
Deixa eu só admitir um aluno aqui na sala, que acabou de entrar. Depois, então, a questão 1 está correta, a questão 2 está errada. Depois, a questão 3. A entidade deve avaliar ao fim de cada período de repórter, né? Ou seja, cada período, ela deve avaliar se há alguma indicação de que um ativo possa ter sofrido desvalorização. Se houver alguma indicação, a entidade deve estimar o valor recuperado. Por que essa questão aqui está correta? Veja bem, o que ele está falando? Que a entidade deve avaliar, ao fim de cada período, é quando você fecha os balanços. Quando você fecha o balanço da empresa, você tem ali um valor de um bem, no caso, ativo. Então, se existir a indicação que esse bem sofreu alguma desvalorização, essa indicação ela deve estimar o valor correto, né? Que, no caso, perdeu um determinado valor. Por exemplo, eu comprei um computador há um ano atrás, comprei por 4.000. Hoje ele só vale 2.000. Então, isso é estimar o valor do meu ativo, o valor que eu posso recuperar. Então, a questão correta dessa primeira questão é a letra C, é a primeira e a terceira que está correta. Eu fiz, inclusive, algumas considerações, depois, se vocês quiserem, eu posso mandar para você, tá? Eu posso mandar para vocês, justificando aqui por que uma está correta, por que a outra não está correta. Então, a questão correta aqui, o gabarito é a letra C. No item 2. Oi? Na questão 2. A propósito das bases de mensuração para o ativo, assinale as alternativas corretas. Ele citou alguns itens aqui, o que ele quer saber é a alternativa correta. Essa questão da mensuração, nós trabalhamos na aula passada, nós não aprofundamos muito, porque é muita coisa, por isso que eu pedi para vocês fazer uma pesquisa, né? Porque, assim, é um material muito amplo, e por isso que na aula anterior eu falei, olha, pesquisa e responde. Então, a proposta da base de mensuração para os ativos assinale a alternativa correta. O custo histórico é um valor de entrada, geralmente observável, não específico para a entidade. Errado. Ele é um valor o custo histórico, ele é um valor de entrada que você faz, porém, ele é, sim, específico para a entidade. Então, a letra A está errada. Eu vou partir aqui para a letra C, que é a resposta certa. Ele pediu para assinar a propósito das bases de mensuração. Então, ele queria saber qual dessas alternativas estava correta em relação à mensuração do ativo. No caso, é a letra C, o custo de reposição ou substituição é um valor de entrada observável específico para a entidade. Quando eu falo, por exemplo, que eu vou trocar ou vou substituir um ativo, esse valor, se é substituição, eu não vou dar baixa. Então, esse valor ele vai ter que entrar com o mesmo valor do produto que eu tinha anterior. A palavra substituição, eu só estou trocando um determinado produto pelo outro. Não pode ter perda nesse caso aí. Então, por isso que essa questão está correta. O custo de reposição ou substituição é um valor de entrada observável e específico para a entidade, e a resposta correta é a letra C. Questão 3. Entre as bases de mensuração a serem adotadas, como variação do custo histórico de um ativo, o valor presente o que ele está perguntando aqui, né? Porque existe mais de uma base. Nós trabalhamos na aula passada alguns itens, algumas bases de mensuração que são adotadas, né, do custo histórico,
que é um custo que pega o valor que você já comprou aquele produto e ele mantém. Então, ele fala, o valor presente então ele está falando dessa mensuração, desse custo histórico, e, porém, o valor presente está lá dentro do custo histórico, né? Então, a resposta correta é a letra C, é o fluxo do futuro de caixa descontado que se espera obter nas operações normais da entidade. Ou seja, quando eu falo valor presente, é o valor de agora, né? É o que eu tenho nesse momento. Então, por isso que esse fluxo futuro de caixa é descontado, porque tirou o dinheiro do caixa, é o que se espera nas operações normais da entidade. Então, a resposta correta é a letra C. Na questão, gente, se alguém quiser fazer perguntar alguma coisa, pode perguntar, tá? De acordo com a resolução do CFC, lembrando que tudo que a gente fala aqui em relação à base da teoria da contabilidade, a maioria dela é estipulado pelo CFC, são normas, são estipuladas e são normas que têm que ser seguidas. Então, toda vez que a gente fala aqui, vocês podem observar que existe estrutura conceitual para elaboração e também para divulgação desses demonstrativos. Então, essa norma que fala aqui é a resolução do CFC 1374 de 2011. Ele trouxe nessa resolução falando como deveria ser a estrutura para elaborar e também para divulgar esses relatórios contábeis financeiros. Ou seja, o profissional da contabilidade ele não pode simplesmente fazer os demonstrativos, elaborar da maneira que ele quiser. Não, existe uma norma, e mesmo porque também, além de existir uma norma para você elaborar, você tem que ter essa norma para divulgar, senão a contabilidade fica bagunçada e não existe uma linguagem comum. Por isso que essa norma dessa resolução do CFC, que é o Conselho Federal de Contabilidade, ela menciona essa estrutura. Então, ele fala que a mensuração é o processo que consiste em determinar os montantes monetários por meio dos quais os elementos das demonstrações contábeis devem ser, deixa eu só acabar de ler aqui, reconhecido e apresentado no balanço patrimonial e na DRE. Esse processo envolve a seleção das seguintes bases, ou seja, quando eu vou elaborar e divulgar essas demonstrações contábeis, eu preciso seguir essa determinação. E envolve o quê? Custo corrente, valor presente, custo histórico e valor realizado. E aqui ele pede para você citar o que, de acordo, cada um corresponde aos itens selecionados. Então, vamos lá. O item primeiro item aí, os ativos são registrados pelos montantes pagos em caixa ou pelo valor justo. Quando eu falo valor justo, é aquele momento que você não pode tirar proveito. Comprou, né? Você comprou, então você tem que, aquele produto tem que valer o que é justo. Então, os ativos são registrados pelos montantes pagos em caixa ou pelo valor justo dos recursos entregues para adquiri-los na data da aquisição. Qual que é esse item? Esse é o custo histórico. Por quê? O custo histórico é o custo quando você adquire a mercadoria. Esse valor, ele é o valor de aquisição. Então, ele não pode ser registrado por um valor que não seja o valor que foi adquirido. Então, o primeiro item ali, a letra é custo histórico número 3. É o primeiro. Então, vamos só negritar aqui para a gente saber, né? Então, esse primeiro aqui, ó, é o número 3. Depois, os ativos são mantidos pelo montante em caixa, ou equivalente de caixa.
No primeiro item, o que mudou aqui foi que no primeiro item ele perguntou sobre o registro. É o momento que você vai contabilizar. Então, no momento que você vai contabilizar, e já no segundo item aqui, ele fala como eles são mantidos, pelo montante em caixa ou equivalente de caixa que teriam de ser pagos se esses mesmos ativos ou ativos equivalentes fossem adquiridos na data do balanço. Ou seja, eu tenho um ativo, eu não vou poder modificar o preço desse ativo, eles têm que ser mantidos pelo valor que eu paguei do caixa. Eu não posso, em nenhum momento, isso sempre foi do custo histórico, é a característica dele, né? Eu não posso, em nenhum momento, alterar isso aqui. Então, nessa questão, na segunda questão, deixa eu só anotar um aluno aqui que está entrando. Então, nessa segunda questão aqui, o item é o custo corrente, ou seja, é o valor que você vai. Só um minutinho, gente, porque eu tenho que apanhar com esse negócio aqui. Então, aqui, no primeiro é o item 3, no segundo é o item 1, ou seja, o custo corrente. No terceiro item, os ativos são mantidos pelo montante em caixa ou equivalentes de caixa. Vocês observaram que até aqui a escrita é a mesma, só que depois ele cita o seguinte, que poderiam ser obtidos pela sua venda de forma ordenada. Então, essa questão de ordenar, quando você vende esse ativo, ele já faz parte do valor realizável, é o valor que eu vou vender essa mercadoria. É isso que quer dizer o valor realizável. Então, o terceiro item aqui, ó, é o item 4. Vou apagar aqui que esse 4 ficou muito feio. E o último, né, nós já sabemos que é o item 2. Por quê? O que representa o item 2 nessa questão? Vamos dar uma olhada aqui. O item 2 é o valor presente. Então, vou voltar aqui para a gente ficar certinho, né? Então, os ativos são mantidos pelo valor descontado do fluxo futuro de entradas líquidas de caixa, que se espera ser gerado pelo item no custo normal. Então, os ativos, todos eles estão falando, com exceção do primeiro item aqui, né? Todos eles estão, com exceção desse item aqui, os demais, todos eles estão falando de como que esses ativos são mantidos dentro da empresa, ou seja, são ativos que a empresa já tem. Aí ele cita, e se for pago, né? E se esse ativo, por exemplo, for substituído? Então, é isso que representa é realizável, é custo histórico, então ele cita isso aqui. Então, a resposta correta é a questão letra E. 3142. Então, a resposta é a letra E, terminando já, né? Nós já estamos terminando para passar para a próxima. Analise a seguir as seções a seguir. Ativo é um recurso controlado pela entidade como resultado de eventos passados, do qual se espera que fluam futuros benefícios econômicos para entidades. Aí todo mundo já sabe que sim. O ativo, para ele ser um ativo, o que seria um ativo? Um bem ou um direito? Ele é um recurso, primeiro, controlado pela entidade. Quem toma conta dele é a empresa. E como que eu consegui esse ativo? Através de algum evento passado. Que evento é esse? Alguma transação que a empresa teve, né? Algum dinheiro que entrou, provavelmente por uma venda de mercadoria ou qualquer coisa assim, né? Então, foi um evento passado e que eu
desejo, ou que eu espero que esses bens me tragam futuros benefícios pela frente, né, para a entidade. Então, aqui ele cita, por quê? Ao avaliar se um item se enquadra na definição de ativo, deve-se atentar para a sua essência subjacente e realidade econômica, e não só para a sua forma legal. Ou seja, quando eu avalio um bem, não é porque é só, por exemplo, um computador, como eu falei para vocês, o que ele está falando aqui, né? Que é só porque é um computador, eu vou enquadrar ele na definição de um ativo e determinar aquele valor. Não, eu tenho que ver também a realidade econômica desse produto hoje, né? Em que estado que está esse produto, de forma geral, estado conservado, vamos dizer assim, e também a questão financeira, como que está esse produto futuramente, qual é o valor dele. Então, eu preciso avaliar, aí ele fala, assinale a alternativa correta. As duas são falsas? Não, por eliminação, eu já sei que aqui as duas não são falsas, porque a primeira questão, ela está, se vocês já sabem muito bem que ativo é um recurso, né, de eventos passados que se espera benefícios futuros. Então, resposta A já seria excluída por si só. A resposta B. As assertivas 1 e 2 são proposições excludentes. Gente, não tem nada a ver. Né? Isso aqui foi para confundir e não justifica nem está aqui essa questão. As alternativas 2 contraria a ideia expressa de jeito nenhum, não contraria. Ela fala, são avaliações diferentes, uma coisa eu estou avaliando o que é um ativo e no outro eu estou fazendo uma definição do ativo com a realidade depois da aquisição do que ele vale, que é o que eu venho falando sempre. Não é porque você tem um ativo que você tem esse valor, ele está no caixa, ele entrou como bem, mas de toda maneira ele precisa manter o valor dele econômico. Então, a resposta que está correta é a letra D, que ele fala, as duas questões são verdadeiras. E ele trata aqui embaixo, né? Inclusive, eu expliquei de uma maneira bem simples, mas ele trata aqui nas normas brasileiras de contabilidade, teoria geral, né? Aqui foi questão, gente, do exame de suficiência. O frango estava no congelador. Isso aqui é uma norma muito importante, sempre cai no exame de suficiência. São as normas brasileiras de contabilidade. Essa questão aí, ela deixa claro, né? E ela faz parte dessas normas. Então, aqui embaixo ele cita a ativa, ele dá uma justificativa da resposta, que faz parte da prova do CFC, ele fala ativo, ele realmente, lá nas normas brasileiras de contabilidade, para ser um ativo, para ter característica de um ativo, ele precisa atender, né, a essa... Ele tem que ter esse benefício futuro para a entidade, senão eu não posso considerar que seja um ativo. Então, a resposta correta é a letra D. Aqui ficou meio confuso, porque ficou bagunçado, né? Eu perguntei: o ativo representa a parte de valores positivos do patrimônio, tudo aquilo que a entidade possui ou que ela tem a receber de terceiros. Abrange o conjunto de bens direitos da entidade. Quais são os elementos que compõem o ativo? Então, essa questão ela é bem ampla, né? Mas quais são os elementos que compõem o ativo? São meus bens e meus direitos. Eu posso, inclusive, separar. São meus bens móveis, meus bens imóveis. Então, eu posso separar pelo ativo circulante, pelo ativo a longo prazo ou o ativo não circulante. Então, eu não vou entrar muito nessa questão aqui, porque ela é mais teórica.
o que a empresa deve fazer com os ativos que não são mais úteis às entidades ou tenha perdido a sua capacidade de gerar fluxo de caixa. Eu vou, como vocês fizeram, né? A gente tem a relação aqui dos alunos que mandaram atividade. Eu vou perguntar para alguém, né? Vocês devem estar com o material aqui, qual é essa resposta, o que a empresa deve fazer com os ativos. O aluno que responder, ele vai ter um pontinho a mais comigo para a gente poder ter uma segunda opinião. Então, eu vou perguntar primeiro aqui, vamos colocar a Tatiana. Tatiana, você respondeu essa questão 7? Oi, professora, eu respondi, mas eu não estou com meu material aqui, não. Não, você vai perder um pontinho, Não. tá? Pois é, eu estou Tem sem que computador, acompanhar a aula, gente. é porque eu tô assistindo do celular, professora, e meu material está no computador, e o meu computador não está comigo, estragou. É porque, Tatiana, esse material ele é bem pesado, vocês estão observando. Ele faz parte do material de vocês, não do material, do conteúdo programático de vocês. Então, assim, a gente precisa estar dando algumas conotações para poder a aula não ficar tão cansativa. Então, não deixa Concordo. seu material mais, não, procura trazer ele, tá bom? E eu tenho tudo, professora, eu tenho tudo arquivado no meu computador, é igual eu estou te falando, eu estou assistindo sua aula do celular, entendeu? É Tá por bom, isso que eu né? estou Pelo sem ele menos está agora. assistindo, né, Tatiana? Isso, estou prestando atenção, pode ficar tranquila. Pelo menos você está Mas, assistindo. mas vamos ver aí se eu consigo lembrar, professora. Eu posso tentar responder, não custa O nada. que ele está perguntando aqui, eu queria uma resposta correta, né, para gente. O que ele está perguntando aqui é quando o valor daquele ativo, é o que a gente vem falando, porque mensurar é você dar valor para o ativo. Porém, existe aquele momento que o ativo perde o valor. É o que eu cito muito aqui, que eu venho citando para vocês, são os computadores. Não tem nada que parece que perde mais valor do que um computador, do que uma máquina, né? Então, você compra ali, você tira aquele dinheiro do caixa, vamos pegar aí 4 mil e compra um computador. Aí, com o passar dos anos, aquele computador, por vários motivos, ele vai perder o valor. Então, ele fala o que a empresa deve fazer com os ativos que não são mais úteis à entidade ou tenha perdido sua capacidade de gerar fluxo de caixa. Por exemplo, o computador não presta mais, né? Eu paguei caro nele. Então, o que a empresa deve fazer? Você lembra dessa resposta? Eu vou só ligar o ar aqui, gente, só um minutinho. Tá. Nossa, não lembro. Vamos lá? Está muito Oi, quente aqui, mesmo com a chuva, o negócio está ruim. professora, eu não me lembro, não me recordo. Oi? Não me recordo qual foi a resposta que eu coloquei nessa. Então, vamos partir para frente, né? Vamos ver outra pessoa que pode responder para a gente. Geisa, você fez essa questão? Geisa? Professora, é a 6 ou a 7? Oi? Qual é a questão? A 6 ou a 7? A 7. A 7 eu não consegui responder ela, professora. Não fez? Não, essa eu não fiz. Eu não consegui fazer essa. Pessoal, quem respondeu essa questão? Senão eu vou começar a achar que eu estou passando a atividade e vocês não estão fazendo. Quem fez essa questão 7? Eu respondi, professora. Eu também respondi. Oi? Eu respondi.
Bom, gente, eu vou dar um tempo para vocês pesquisarem essa questão aí, tá? Tá E ouvindo, aí eu vou professora? ter... Oi, Eu respondi. pode Professora, eu falar. também respondi, Denise. Certo. Pode falar para a gente, Denise? Não sei se está certo, professora, mas pelo que eu observei aqui, eu respondi assim, que eu pego o valor original e vou deduzir o valor já realizado pela depreciação ou estimativa de perda, Certo. né? Então, nesse caso, aí é a base de cálculo para verificar, como é que é? Esta base é útil quando há intenção da entidade, sob o ponto de vista de gerar recursos, se for vender o ativo. Certo. Pessoal, Esse é eu vou fazer as considerações dessa questão na próxima aula, porque está faltando menos de 1 minuto, e a aula vai encerrar. Então, dentro mais ou menos de 5 a 7 minutos, a gente volta para a aula, e eu vou estar passando já um material, já passei o material da aula para vocês, e logo em seguida a gente vai estar passando também um outro material para a gente trabalhar no terceiro horário, tá bom? Então, logo eu estou de volta e estou passando para vocês já as considerações dessa questão, porque ela é uma questão importante, não tanto como a questão 8, que ele pergunta, responda o que é mensuração e diferença para avaliação. Então, essa questão é fácil, porque quando eu falo